Olá, meus irmãos. Estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 21 casas espíritas em Nova Friburgo e região, e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. O nosso convidado de hoje já esteve aqui em outras oportunidades. É o nosso irmão Cláudio Valério Moreira, da Associação Espírita Fraternal. É membro da AME de Nova Friburgo, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, e nos traz hoje o tema Jesus e a Família. Olá, Cláudio, seja bem-vindo ao programa Atualidade Espírita. Olá, Kátia. Olá, amigo, irmão que nos assiste. É com muita alegria que estamos aqui hoje para falar desse tema tão comum, tão pertinente à luz da doutrina espírita, que é a família, né, de um modo geral. Muito bem. Cláudio, este nosso programa encerra o ano de 2011, um ano que nos trouxe tantas lições, tantos ensinamentos, não é? E onde pudemos observar a solidariedade, pudemos observar a ajuda ao próximo, o amor e principalmente a confiança e a fé em nosso Pai Maior. E nos trouxe também a certeza, não é, Cláudio, da importância da família nesses momentos em que ficamos ali mais vulneráveis aos acontecimentos. Então, nós vamos iniciar pedindo a você que nos dê o conceito de família para nós espíritas. Você conceituar a família é muito complexo, porque a visão que nós temos de família ainda é muito limitada. Quando você fez essa introdução, e realmente a gente pôde observar os laços de família nesses momentos de dificuldade, eles se estreitam. Então, aquelas desavenças, aquelas picuinhas peculiares, elas ficam de lado, porque a solidariedade fala mais alto, o amor fala mais alto. Tem uma frase, Kátia, que expressa muito bem isso, que diz o seguinte: na minha casa, a minha família tem um lar. Se a gente entender essa frase, a gente vai compreender bem o que ela dizia. Quando você fala minha casa, você fala casa, o alicerce, as paredes, os móveis, a mobília. A minha família, conceituando família, é o grupo de pessoas, de indivíduos que estão sobre um mesmo teto ou em determinado lugar. E o lar? O lar é complemento de tudo. É onde você vivencia tudo que você aprende. E família é troca de experiência o tempo todo, porque é o laço mais estreito. Nós devemos e temos a obrigação de não vivermos isolados, mas sim vivermos em comunhão. E é onde você aprende mais esse contato é no seio familiar. Então a família, essa célula, nessa base, e você repara que você pode estar com todos os problemas na vida, mas se você está bem em família, se você convive bem em família, você supera todos os obstáculos. Nós tivemos isso, né? Quando todas as situações vividas na nossa cidade, as famílias reunidas, não só aquela família, a sua família, mas a minha, a sua, a família de todos, a grande família universal, um podendo cooperar, ajudar e auxiliar. Então, esse conceito de família ele tem que ser mais explicado, mais traduzido, e as pessoas têm que compreender melhor o motivo pelo qual ela está, o que aquelas pessoas representam, né, no seu dia, na sua vida, qual o papel que elas têm, por que as desavenças, por que as turbulências, ou seja, uma série de fatores que têm que ser analisados para você ter uma boa convivência. E isso a doutrina explica. Ela nos traz, ela elucida bem esse papel do indivíduo no grupo e do grupo com o indivíduo. Então, a gente tem que entender bem isso. Percebermos, né, que nestes momentos que foram tão difíceis, momentos em que as pessoas
ficaram tão ali vulneráveis a tudo que estava acontecendo, buscando esse ajuda. A vizinhança se tornou uma família. Todos, A casa espírita, que já é uma família, acolheu outros que nem eram ali frequentadores assíduos. Foi um momento muito bonito dessa reunião em família. Estreitou os laços, né? Estreitou os laços. Cláudio, você que atua principalmente com a evangelização da família, como você tem observado o progresso dos jovens no entendimento do que seja realmente viver em família? Vamos lá, Kátia. Jovem, ele por si, ele tem as suas faces, as suas fases, né? Ele tem as suas rebeldias, ele tem uma visão diferente da vida. Nós já passamos por isso, temos essa visão do eu posso tudo, ou eu devo tudo, ou eu consigo fazer tudo. A gente tem observado que à medida que esses laços vão se estreitando, onde há uma participação maior e efetiva da família, eles começam a ter uma visão mais generalizada. Isso é muito importante, por quê? Porque eles passam a ouvir mais, eles passam a compreender melhor. Então, o diálogo fica mais aberto. Uma coisa que, há tempos atrás, era uma dificuldade, que é a questão do diálogo, e que é muito importante para um relacionamento familiar, né? Esse diálogo franco, sincero, eles já estão mais abertos, mais receptivos. Então, a gente percebe que o jovem ele já está tendo uma consciência, né, diferente do que é você viver em família. Então, ele já está mais preocupado com os problemas relacionados à família. E hoje, quando você conversa com um jovem, onde você antigamente, a vida, aquela vida arbitrária de o pai determinava, ou ele falava e a gente não tinha a nossa vez, nem voz. Hoje já será diferente. O jovem ele tem a participação em todos os acontecimentos que acontecem na família. E quando você, Cláudio, agrega ali na evangelização os pais e os filhos em momentos ali, às vezes distintos e às vezes juntos, de acordo com a ocasião, você também está ali, né, propiciando a eles esse contato ali fraterno, percebendo que todos são iguais perante o Pai. E importante, Kátia, porque é um relacionamento, eles têm que ser ouvidos. Eles precisam, eles têm... Eu costumo dizer o seguinte, às vezes o filho chega em casa e quer contar para a mãe um acontecimento do dia, que para nós, adultos, é uma coisa banal. E a vida é tão atribulada que você não dá a devida atenção. Mas para ele, a criança ou o jovem, aquilo é algo muito importante. Então, a partir do momento que você se predispõe a ouvir, para ele, aquilo ele vai ter uma sensação de bem-estar. E isso vai estreitar cada vez mais o relacionamento. No trabalho da evangelização da família com o jovem, o efeito é quando eles começam a falar a mesma linguagem. Então, o pai ou a mãe entende o que está acontecendo com a criança ou com o jovem, e o jovem começa a compreender também o que o pai ou a mãe querem dizer. Exemplo clássico, né? Quando um jovem ele quer ir a uma festa, e quando você fala um não, aquilo num primeiro momento para ele soa como uma rebeldia. Por que eu não posso? Então você vai explicando a ele os motivos pelo qual ele não pode, ele vai entendendo. Então na próxima abordagem que ele fizer, ele já faz de uma maneira diferente. Ele vai conversar com você, porque ele já entende que a sua negação tem uma razão. Tem uma razão. É o diálogo, é a explicação. E isso você estreita. Então, aquele amor que ficou esquecido, que era um amor rebelde, é um amor mais puro, mais sincero, porque é a cumplicidade, né? É a troca de informação. E a partir do momento que você trabalha isso, que você faz isso, que você dá essa confiança para ele, você tem o retorno, porque ele confia. Então, esse trabalho que a gente faz é a aproximação dos pais com a criança, porque eles vão falar a mesma linguagem, eles vão ter o mesmo entendimento. Então, o diálogo ele fica mais aberto, mais equilibrado, mais amoroso. É uma convivência que você
percebe no relacionamento a intimidade que você cria entre ambos. E isso é para a base, para a família, é muito importante, porque eles vão começando a trabalhar em comunhão. Vai havendo essa transformação. Tem né? a rebeldia peculiar da idade. A gente sabe que tem as fases, né? Que é natural, que é normal, que você aprende a conviver. Agora, o nosso papel, quanto pais, educadores, é de mostrar, é de orientar a cada um deles. E isso na família é muito importante. É fundamental. Você orientar, né? Você esclarecer. E, Cláudio, se os laços de família se relaxassem, se deixassem de existir como muitos acham que está acontecendo, Cláudio? Não, ao meu ver, não. Nós não temos ainda esse conceito. Pergunta 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta. E resposta simples, objetiva dos Espíritos, né? Recrudescência ao egoísmo. Ou seja, nós vamos começar a nos olhar e não ver um todo. E, na verdade, os laços de famílias não estão dessa maneira. É porque nós, quando você quer fugir de uma responsabilidade, você o que faz automaticamente? Você culpa o outro. Né? Então, quando essa responsabilidade da convivência em família é de nós, pais, e também deles que convivem conosco. A maneira que você começa a não querer ter essa responsabilidade, essa participação, você começa a deixar de lado. Então, esses laços, eles vão se desvinculando. Então, o filho não tem mais a confiança, não tem mais a convivência. E interessante, Bruno Calderaro fala uma frase que é sempre, quando eu vou falar em família, eu lembro, viver é fácil, conviver que é difícil. Então, quando você não tem essa convivência, onde cada um segue um caminho, aí sim, você não tem o laço de família, ele se rompe. A partir do momento que você começa a interagir um com o outro, não, isso não acaba nunca. Mesmo porque, Cátia, se você reparar, até jovens ou adultos que cometem atos e vão presos, quantas mães que está todo dia ali visitando. Não abandona. Não abandona nunca, porque é família, ela é parte dela, então ela tem a participação, então ela está sempre junto. Então, eu penso, Cláudio, que está havendo uma transformação no conceito de família. A família de hoje já não é a mesma família. Nós temos situações diferentes por conta das separações, por conta de muitas... A família hoje, antes era pai, mãe, hoje tem agregados, hoje tem avós, tios, que convivem no mesmo ambiente. Então, a família, ela modificou. E o que não modificou foi o conceito, que tem que ser ampliado. Né? Muitas vezes, eu costumo dizer, e eu posso dizer para você por experiência, né? Porque são muitos agregados que convivem. Acho que em todas as famílias hoje em dia, não é? Formadas dessa maneira. E você tem que trabalhar todos indistintamente. Né? O carinho, a compreensão que você dá para um, você tem que dar para outro. O entendimento que você dá para um, você tem que acolher o outro. Né? Então, você começa a mostrar que todos são importantes. O que é maravilhoso, porque você distribui o seu amor de uma maneira igual ali. E você trabalha num conjunto. Porque são individualidades, né? A gente tem que entender muito bem isso, porque apesar de estar naquele meio, naquele convívio, cada um tem uma individualidade. Né? Cada um deve ser respeitada. Respeitada, e que é uma bagagem que traz, né, de vidas passadas. Então, ele está aprendendo como nós também. Então, é importante essa troca de aprendizado, né? De um com o outro. Não é sair do pedestal de pai. Né? Eu não sou o dono da razão, eu não sei tudo, eu não conheço tudo. E muitas vezes, nessa convivência, nessa troca de experiência, você aprende muito com eles. Né? Nesse relacionamento, eles têm muita coisa para trazer. Nós, para orientarmos e explicarmos. E eles, com as suas perguntas, com as suas curiosidades, eles engrandecem cada vez mais esse trabalho que é a família. Certamente. Então, será que nós podemos, então, considerar a paternidade e a maternidade como uma missão, Cláudio? Acho que missão grandiosa, né, Cátia? Maravilhosa. Porque o nosso papel de pai é orientar,
né? Dar a eles a oportunidade, a orientação, mostrar o caminho. Então, eu costumo dizer para o grupo de pais que nós temos a grande responsabilidade da orientação da educação. Hoje em dia, uma coisa também que muito acontece é que está se transferindo essa responsabilidade para outros. Você foi professora, você sabe o que eu estou falando, né? Quando você transfere essa responsabilidade, que é nossa. Então, quando você fala dessa missão sublime de orientar, de esclarecer e de crescimento, porque à medida que nós vamos botando, né, mostrando a eles o caminho, quanto que a gente aprende, quanto que a gente cresce, porque eles vieram, a nossa responsabilidade, Deus nos confiou, né, seres que, apesar de terem vivências, né, muitas vezes espíritos até mais evoluídos, ou com mais estrada, mas nessa ele está sob a nossa responsabilidade. Nós vamos orientar, nós vamos mostrar o caminho a ele. Então, é uma missão muito bela. E devemos fazer o possível para não falharmos nesta confiança. É natural, mas você tem que ter esse discernimento, né? De poder, às vezes, na falha, mas mostrar para eles, olha, eu errei, você me perdoa, você me desculpa, eu pensei que era de uma maneira, mas eu observei que é de outra. Então, olha só o diálogo, né? Não naquela condição, não, minha mãe, por exemplo, tinha antigamente aquele jargão, faça o que eu mando. Não é dessa maneira, não. Né? Não é assim que funciona. Até porque o jovem, hoje em dia, ele não aceita o não pelo não. O não tem que ser explicado. Por quê? Porque esse não, ele, desde pequeno, nós temos que trabalhar essa negação, esse não. Esse não quer dizer que você está brigando, mas ele tem um fundamento, uma explicação. Então, ele não aceitar é um fator. Agora, cabe você a explicar a ele. Por que o não? Quando eu abordei antes para você a questão da negação da festa, que é muito comum, por quê? Né? Sempre vem o não, depois do não vem o porquê. Quando você fala o não, é por quê? Por que eu não posso? Por que eu não isso? Ou por que eu aquilo? Dá o porquê. Explica a ele por quê, na sua visão, por que você não concorda, ou por que você acha que ele não deva fazer, ou por que ele não pode. Ele vai compreender, ele vai entender. E a partir daí você não tem mais o porquê, porque ele já tem essa compreensão. Então, olha que missão valiosa, né? Sublime, de engrandecimento, tanto para ele, que você orienta, quanto para nós, que aprendemos. E hoje a gente pode observar que as crianças estão vindo para nos ensinar. É a transformação. Cláudio, e você falou ainda há pouco sobre essas vivências que nossos filhos trazem, que os jovens trazem de outras existências. Então, nós poderíamos dizer que as ligações de outras vidas, elas explicariam essas diferenças entre os pais, essas diferenças entre muitas dificuldades existentes entre pais e filhos? Com certeza, Cátia, com certeza, porque não é por acaso que nós estamos ali reunidos, né? Existe uma razão pela qual aquele grupo está reunido. Então, nós estamos o quê? Reparando erros que cometemos em vidas pretéritas, que muitas vezes, hoje na condição de pai e filho, mas em outras vidas, em condições de marido e mulher, ou inverso, né? Hoje é o pai, na época filho. Então, nós vivemos para isso. Então, isso contribui. Então, nós temos que aproveitar esse momento, essa experiência de hoje, para podermos ter essa convivência, né, na reparação de erros cometidos. Mas que tem a ver, isso tem, com certeza. Seriam caminhos que trilhamos com nossos buscamos, filhos. Né? E se você vê no processo reencarnatório, nós escolhemos, né? Nós solicitamos. Quando nós recebemos um filho, nós pedimos ao Pai a bênção da oportunidade de receber ele junto de nós. Então, foi um pedido meu. Por que depois eu não vou seguir? Se foi eu que solicitei, como ele também, né? Então, há esse relacionamento entre os dois nessa caminhada. Cláudio, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Atualidade Espírita, hoje aqui com Cláudio Valério Moreira, da Associação Espírita Fraternal, membro da AME, Associação Médico de Nova Friburgo. Iremos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos já já.
A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. Estamos retornando ao segundo bloco de perguntas do programa Atualidade Espírita, hoje recebendo o nosso irmão Cláudio Valério Moreira, da Associação Espírita Fraternal, membro da AME de Nova Friburgo, Associação Médico Espírita, com o tema Jesus e a Família. Cláudio, nós sabemos da importância da evangelização nas casas espíritas. As casas espíritas realizam este trabalho de uma maneira maravilhosa, né? No seu entendimento, a partir de que idade as crianças devem começar a frequentar a evangelização? Hoje nós temos na nossa casa, digo nossa casa porque nós trabalhamos, bebê, né? Criança de colo. E isso é muito importante. A criança, ela até os 7 anos, ela ainda tem aquela convivência mais direta com a espiritualidade e ela está na sua fase de amadurecimento. Então, a partir dos 7 anos, ela começa a seguir um caminho mais próprio, mais individual. Então, é o momento que a gente trabalha mais a criança no aspecto de ensinamentos éticos e morais e também espirituais. Mas essa convivência na casa espírita, na evangelização, eu acho que não tem idade. Porque a partir do momento que a criança participa, que a criança vai a um estudo de evangelização, já está sendo trabalhado pela espiritualidade e também por todos que ali convivem, né? É a troca do amor, do carinho, do aconchego. Eu digo do bebezinho, que a gente até brinca, que lá na nossa casa a gente fez um local para carrinho, né? E são tantos que chegam que você fez até uma garagem para você ir colocando. Mas essa interação com as crianças, ela é muito boa também para o nosso aprendizado. E ela está recebendo ali da espiritualidade todo o auxílio necessário. Nós que achamos que tem um momento onde ela vai iniciar, mas não, ela já vem sendo trabalhada constantemente pela espiritualidade, porque eles mais do que nós sabem, né, o motivo pelo qual ela ali foi encaminhada. Então, quanto mais cedo ela começar a participar, é lógico, também não vai levar uma criança todo sábado para ficar, que tem muito barulho, mas esse relacionamento, essa convivência, ela já vai participando. Quando você pega uma criança e coloca no maternal com as tias, onde ela aprende a lidar os movimentos da escrita, ou uma história que você conta falando de Jesus, isso já começa a aguçar nessa criança esse conhecimento. Porque ela tem a vivência, ela tem aquela bagagem espiritual que ela já traz, né, do seu pretérito. Então, você começa a ir trabalhando uma maneira de rezar. Por que que eu rezo? Por que que eu agradeço? Quem é Deus? Quem é Jesus? A criança, ela tem entendimento disso, né? Você já começa a trabalhar o não com ela. Por que o não? A gente estava até no bloco anterior falando sobre isso. Ela já tem esse entendimento, ou seja, você vai atuando e trabalhando. Então, quanto mais cedo você propiciar a ela a oportunidade, melhor você vai conduzir esse caminho. E então, o que os pais podem esperar colocando seus filhos na evangelização, no que diz respeito à moral, à ética, à religiosidade? Compreensão e entendimento. Mas também você tem que entender que a partir do momento que a criança começa a ter esse conhecimento, ela começa a ver as coisas de uma maneira diferente, dado o motivo da evangelização de pais. Esse é o motivo mais importante. Então, vocês trabalham paralelamente... As crianças e os pais, porque você passa para a criança um ensinamento, você coloca ela um ensinamento, e ela vem para casa trazendo aquela bagagem, aquele ensinamento. Se ela em casa não tem esse entendimento, ela não dá continuidade. Então, quando você faz paralelo, né, é mais ou menos você mostra para a criança a convivência com os pais,
e mostra para os pais a convivência com a criança. Ou seja, quando você une, você tem uma coisa só. Então, que esperar? Esperar que ela vai ali ter conhecimentos sobre o dia a dia, sobre a vida, sobre o seu comportamento, a sua maneira de agir, de pensar e principalmente de atuar. Então você começa a mostrar isso para ela. E o pai ou a mãe vai começar a observar a diferença. E às vezes até se surpreende. E isso no grupo de pais a gente ouve muito. Ah, meu filho ou a minha filha chegou lá em casa perguntando ou falando se assim, assim. Né? Muitas vezes surpresa, né? Minha filha chegou em casa falando sobre Deus de uma maneira que eu não compreendi. Por quê? Porque ela começou a adquirir esse conhecimento na sua faixa etária, num linguajar que ela possa compreender, né, que ela tenha esse entendimento. Então, essa interação é muito gratificante, é muito boa. Fantástico, né? Isso. Agora, os jovens e as crianças, eles têm, muitas vezes, aqueles momentos de rebeldia, né? Estão frequentando a casa espírita e, de repente, não querem mais. Ah, não quero ir por essa razão, os apelos do mundo são muito fortes. Como devem proceder os pais quando um jovem, uma criança, diz que não quer mais frequentar a evangelização? Tem dois aspectos muito interessantes, Kátia, nisso aí. E até hoje, jovens que eu atuava e que já estão adultos, eu brincava muito com eles, que eu dizia o seguinte: a minha competição com o mundo aí fora é ingrata, né? Porque o atrativo lá fora é muito maior do que o atrativo que eu tenho para dar a vocês. E outro aspecto interessante, é a rebeldia do não quero ir. E quando você vai à casa espírita, ele não quer ir embora. Né? Vamos embora, não quer ir embora, ele quer ficar. Então, isso é natural. E também a gente tem que compreender que quando nós temos o contato direto com a espiritualidade, e Kardec, na pergunta, a resposta dos espíritos, eles influenciam muito mais do que a gente imagina. Não há interesse também, né, para que eles frequentem. Porque a partir do momento que a criança ou o jovem começa a frequentar a casa espírita, ele começa a se modificar, a se transformar. Então, aquela questão do não quero ir ou eu não vou, né, muitas vezes é uma atuação para que ele não esteja ali, que ele não tenha aprendizado. Cabe a nós, pais, com amor, com carinho, mostrar a ele a importância da casa espírita, a importância da evangelização, a importância da convivência naquele ambiente, para que ele possa ir frequentar e trabalhar. Então, não é você dizer que ele tem que ir ordenando, obrigando, né, dessa maneira. Não, é mostrar a ele a importância desse trabalho na vida dele. Na sua, mas principalmente para ele. O quanto ele vai ter de ganho. Claro, naquele momento, naquela atuação. E é essa transformação. A partir do momento que ele vai, ele não quer ir embora, porque ele está buscando, ele está recebendo. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. E mostrar a ele o caminho. A religião é muito importante, né, na vida do ser humano. Ela faz parte, esse entendimento, esse aprendizado. Então, você coloca a importância para ele, ele passa a ir por livre e espontânea vontade, né? Ele quer ir. E a gente tem relatos na nossa casa o contrário. Às vezes os pais não querem ir e os filhos, não, você vai, eu tenho que ir, e acaba indo à casa espírita. É muito interessante esse trabalho, né, cara? Muito interessante. Atualmente, são muitos os recursos, né, Cláudio, que os evangelizadores, assim como os educadores nas escolas, né? O evangelizador, ele é um educador. Mas na escola também os recursos aumentaram muito. Aquela nossa competição do quadro de giz com o mundo lá de fora também está diminuindo cada vez também mais, né? São recursos da tecnologia e tudo. E as casas espíritas também estão com mais recursos, né? É data show, são várias coisas que facilitam e que seduzem um pouco mais. Mas os livros, né? A alegria do livro, de se manusear um livro, não é algo que se possa dispensar. Como os livros espíritas influenciam esse trabalho todo? Como vocês utilizam os livros infantis espíritas? Nós temos na nossa casa uma biblioteca infantil, tá?
para que eles possam ter acesso a livros infantis, ou seja, num linguajar mais simples que eles possam entender. E a gente observa que a procura é muito grande, porque a leitura, ela engrandece muito, né, num modo geral, ao conhecimento. Realmente você viaja, né? Quando você está lendo, você está aprendendo, você acaba viajando. E o linguajar, da maneira mais simples, traz à criança esse entendimento que muitas vezes, Kátia, nós temos a dificuldade de passar ou de explicar. Então, quando você une essa leitura, e se você, uma outra terapia que a gente recomenda muito, a leitura em conjunto. Não é a criança somente pegar o livro, mas o pai, a mãe sentar com essa criança e interagir. E você, né, através dessa leitura, você vai acrescentando o seu conhecimento. Então, isso atua diretamente na criança. Hoje, para você ter ideia, hoje a gente tem criança de 11 anos querendo ler Livro dos Espíritos. Isso é uma coisa que gratifica, lógico, tem o momento certo que ele vai ter o contato, mas eles já querem, eles já estão buscando, despertou, né? Através da literatura, através da leitura desses livros infantis, onde é abordado Deus, Jesus, onde fala sobre o espírito amigo, né, o nosso guardião, e isso aguça essa curiosidade. Então ele quer buscar mais entendimento, ele quer cada vez mais, e à medida que essa leitura engrandece, ele quer buscar o entendimento maior. Então, é o questionamento. E muitas vezes somos abordados por questionamentos que foi feito em um livro, ou que ele leu em certo livro e aquilo busca. Eu tenho um exemplo que explica muito bem isso. Eu tinha, com meu filho, uma situação que eu tinha que resolver com ele. Eu não sabia como chegar a ele, como abordar. E, em um determinado momento, ele disse, pai, eu li um livro que contou uma história assim, Kátia, era a história mais ou menos da conversa, né? Então, ele abriu para mim aquele horizonte para que a gente pudesse conversar. Olha a participação da literatura. É verdade. Né? Ele leu, aquilo ficou registrado, num determinado momento ele lembrou, falou e abriu o caminho para o diálogo. Então, olha a participação desses muito trabalhos. Muito interessante essa biblioteca infantil, né, só Cláudio? Livros infantis, as crianças vão lá, pegam, levam, manuseiam, leem, devolvem, tudo para eles. Agora, a música também, né, Cláudia? A importância da música, né? Outro trabalho que é realizado também, Kátia, que é muito importante, porque a música, no sentido tanto da sensibilidade, como também da harmonia. E quando você coloca a música, por exemplo, a gente faz o trabalho da bandinha. Na bandinha você trabalha o social, que é a socialização da criança. Você trabalha ritmo, né? Exercícios de ritmo. Você trabalha a música em si. Ou seja, uma série de fatores que você trabalha até a disciplina. E a disciplina e a harmonia, porque música ela traz a harmonia, traz a paz, a tranquilidade. E isso você, trabalhando com criança, e é interessante quando a gente trabalha isso, como muda, né, a sintonia, a vibração, como eles interagem com aquele ambiente e você pode, através disso, mostrar para ele caminhos que ele não conhece, que ele pode seguir. Então, é um trabalho. A gente, popularmente, nessa música instrumental, né, que você ouve, mas uma música mais suave, mais tranquila. E a gente trabalha isso muito na casa espírita. Uma maravilha. E é bom quando você chega, né, numa casa espírita, você ouve um sonzinho, ambiente, a harmonia, a paz, né? Isso já ficamos mais, né, harmonizados. A família, Cláudio, é a célula máter da sociedade, como afirmou Rui Barbosa. Quando o homem procura a vida em sociedade, ele obedece a um simples impulso ou este sentimento possui algum objetivo de uma ordem mais geral, mais abrangente? Kardec, no Livro dos Espíritos, ele aborda na questão 768, quando ele fala do isolamento, né? E os Espíritos esclarecem que nós não fomos criados para vivermos isolados. Nós necessitamos do convívio social, ou seja, nós necessitamos desse ambiente, porque nós não temos todas as faculdades, Kátia.
ainda precisamos trabalhar. Então, eu vou aprender com você da mesma forma que você vai aprender comigo. Então, essa convivência em sociedade é muito importante para o crescimento, o engrandecimento. Então, isso faz parte dessa nossa evolução. Então, você viver em sociedade, você viver em conjunto, um aprendendo com o outro. Isso é importante. Muito bem. E não poderíamos deixar de falar, né? Porque o tempo ele é rápido, ele passa rápido, a gente quer falar de tantas coisas, né? Mas não poderíamos deixar de falar sobre o culto do Evangelho do Lar. Outro dia, a nossa irmã Nancy aqui esteve e nos deu assim, informações, orientações maravilhosas. Eu gostaria que você falasse aos pais que nos assistem, especialmente aos pais, a importância de inserirem, de colocarem seus filhos ali presentes no culto do Evangelho do Lar. Como você falou, a Nancy já deu a explicação. O importante é que naquele momento que você esteja com seus filhos, seja um momento de interação, de aprendizado para ambas as partes. Não de uma coisa de você ler determinada coisa que você vai falar para ele, tá vendo? É assim, não, isso não. Mas é uma comunhão entre ambas as partes. Fazer com que eles participem, fazer que eles participem também atuando numa leitura, numa prece, num esclarecimento e, acima de tudo, quando você abre o espaço para o comentário acerca do que foi lido, dá a ele a oportunidade dele falar, do que ele entendeu, do que ele compreendeu. E isso você fazendo, você vai ter uma resposta imediata na convivência entre ambas as partes. Que beleza! Estamos encerrando, quase encerrando, né, o nosso programa de hoje, esse último programa do ano de 2011. E gostaríamos, Cláudio, que você nos deixasse suas considerações finais. Kátia, nós iniciamos o programa falando sobre esse ano, né? Que foi um ano de muita turbulência, um ano de muito trabalho e, acima de tudo, um ano de muita solidariedade entre todos nós. Então, que esse próximo ano que se inicia seja um ano repleto de realizações e, acima de tudo, que possamos pegar dessa experiência que nós tivemos, onde nós estreitamos esses laços que nos unem e procurar a compreender o nosso semelhante de uma maneira mais ampla. O mundo está se transformando, as pessoas estão em transformação, então é necessário que a gente penetre, que a gente se adeque a essas transformações, que possa ouvir mais, que possa compreender mais e, acima de tudo, que possamos dialogar mais uns com os outros. Então, que possamos ter uma atuação mais ampla no nosso seio familiar, nessa base que dá sustentação para que a gente possa melhorar. Que possamos ter um ano repleto de paz, de harmonia, de realizações, na certeza de um futuro melhor. Muito obrigada, Cláudia. Agradecemos muito. Nós que agradecemos, cara. A sua presença e convidamos você para novas oportunidades no próximo ano, se Deus quiser. Obrigado. Meus irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus, situado à rua Souza Cardoso, 403, em Lagoinha. Lá vivem 80 idosos que necessitam da nossa colaboração. Visitem também a Banca do Livro Espírita, situada na Avenida Alberto Braune, quase esquina de Augusto Cardoso. Agora, nessa época de final de ano, presenteiem seus irmãos com os livros da Banca Espírita, que estão a preços bastante acessíveis. E não deixem de comparecer no segundo sábado do mês às reuniões da AME, lá no Centro Espírita Caminheiros do Bem, a Avenida Presidente Bacher, número 14, em Olaria. Tenham todos um final de ano muito feliz e um 2012 repleto, como disse o nosso irmão, de muita paz, muita harmonia e, principalmente, com Deus no coração, seguindo os exemplos de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo ano.